boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Os novos rumos da cooperação estratégica entre Angola e a China, comércio, negócios e investimentos no nosso país vão dominar a nossa abordagem de hoje. Como se sabe, Angola e a China estão a celebrar 40 anos de relações diplomáticas com uma nova agenda de cooperação económica, empresarial e de negócios. 13 anos depois, quais são afinal os novos rumos desta parceria estratégica entre os dois países? Angola tem parcerias estratégicas com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos da América e também com o Brasil, mas a China comunista, que desde 1997 se tornou num país com dois modelos económicos, soube gerir as suas crises económicas a partir de 1998, quando encerrou empresas estatais não rentáveis e optou pela fusão de várias outras, eliminou 4 milhões de postos de trabalho na administração pública. Assim, a China evitou a fuga de capitais ou a desvalorização da moeda. A China, que foi pobre, foi rural, caótica, faminta durante os séculos XIX e XX, é hoje uma potência global, um ator à escala mundial, e o seu líder, Xi Jinping, tem uma visão estratégica que é reconhecida em Washington, em Moscou, em Tóquio, Londres, Paris, Ottawa e noutras geografias onde a ascensão da China é um caso de estudo. A poderosa China consome metade do cimento mundial, um terço do aço e mais de um quarto do alumínio mundial. A China busca parcerias e também busca matérias-primas como nenhum outro país do mundo. Petróleo, gás natural, carvão, metais preciosos, são necessidades da poderosa e da ambiciosa economia da segunda potência mundial em termos de economia. As importações de minério de ferro vemos que têm aumentado em média 27% ao ano nos últimos 4 anos. As necessidades chinesas de carvão são enormes e em julho de 2021 havia 79 navios no porto australiano de Newcastle à espera da vez para chegar. Mas afinal, em termos de relações entre Angola e a China, qual é a estratégia? Que tipo de trocas comerciais tem com o nosso país? Qual é o valor que empresas chinesas estão a investir e a fazer negócios em Angola? O que é que nós vendemos à China para além do petróleo? Estamos a pagar a dívida bilionária à China contraída depois de 2002? O que podemos aprender com a China para travar a desvalorização do Kwanza? Naturalmente que as respostas vão ser dadas aqui neste debate livre, mas antes de mais vamos saber a opinião de Alves da Rocha, que é professor e investigador da Universidade Católica de Angola. Alves da Rocha tem opinião sobre as trocas comerciais e o valor desta cooperação estratégica com a China. Estas economias mais organizadas têm mecanismos, têm instituições capazes de atenuar estes efeitos negativos. Se a gente olhar para a Europa, a China também os tem. A gente julga que a China é só o crescimento económico, é só a disputa do mercado internacional. Não, assim, a China tem sistemas sociais que é necessário que a gente os conheça, que a gente os estude. O professor e economista Alves da Rocha é direto nas suas abordagens. Diz claramente onde e como voltar a ter o Kwanza como a menina dos olhos dos angolanos. De que maneira? Crescendo, diversificando-se. Criando emprego, distribuindo rendimento. Portanto, a questão da desvalorização do Kwanza, o problema é nosso. Qual é o suporte que o Kwanza tem enquanto moeda? É a exportação de petróleo. São as receitas em divisas do petróleo. Nós não temos mais suporte nenhum à nossa moeda. Nós não podemos dizer vamos aumentar o preço da gasolina e pronto, acabou. O Estado teve um ganho aí porque reduziu o montante de subsídios e, muito bem, vamos para a frente cantando e rindo. Não, ainda faltam alguns ajustamentos nesta matéria dos combustíveis. E isto vai desencadear efeitos sobre todos os outros produtos. Toda a gente está-se a queixar que cada vez que vamos ao supermercado, de um dia para o outro, o preço já é diferente, o preço já aumentou. Isto são os efeitos em cadeia. Agora sim, vamos ao debate com o Luís Copenal, é presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Fan Juntao é presidente da Associação das Empresas Chinesas no nosso país e também da CITIC. O Qiang é o CEO da Huawei e Almeida Henriques é o especialista em relações internacionais. Estão todos saudados. Muito boa noite mais uma vez. Luís Copenal, na qualidade de presidente da Câmara de Comércio entre Angola e a China, o que é que oferece dizer? 40 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas, qual é o impacto dessas relações nos nossos negócios, nas nossas trocas comerciais e o investimento da China no nosso país?
Muito obrigado, amiga Xavier, pela oportunidade. Em primeiro lugar, saúdo os meus colegas do painel e as famílias que nós temos em casa. Boa noite. Portanto, é um grande prazer estarmos aqui para falarmos dos 40 anos de relações políticas, diplomáticas entre a República de Angola e a República Popular da China. Pois que, portanto, em 1983, Angola e a China começaram um novo capítulo, que se transformou, de facto, num palco dessas relações que conheceram várias epopeias. Mas em 2010, portanto, Angola e a China rubricaram acordos, portanto, de cooperação e parceria estratégica. É preciso relembrar aqui que depois do fim do conflito armado, a China desempenhou um papel extremamente importante na agenda e na história de Angola, na sua afirmação como uma economia, na reanimação, portanto, da economia, na circulação de pessoas e bens, portanto, tudo aquilo que fazia parte do plano estratégico, portanto, do governo de Angola, depois que terminou o conflito armado. Mas é preciso notar também que, ao longo de todo este processo, notamos que as relações entre esses dois países se foram aprofundando cada vez mais, portanto, em vários domínios. Portanto, para além do quadro do Programa de Reconstrução Nacional, portanto, as relações, elas praticamente aprofundaram-se cada vez mais. Só para, talvez, poderia dar o balanço dos últimos 3 anos. Portanto, em 2020, as estatísticas dizem-nos que 16,5 mil milhões de dólares foram as trocas comerciais entre esses dois países. Portanto, em 2021, essa fasquia subiu, portanto, 42%. Estamos a falar de 23,35 mil milhões de dólares, as trocas comerciais entre os dois países. Dados preliminares que nós temos agora, portanto, em 2022, as trocas comerciais atingiram 27,3 mil milhões de dólares. Portanto, também podemos olhar tanto para em termos do fluxo do investimento privado. Portanto, em 2020 estamos a falar de 125 milhões de dólares. Portanto, o capital da China para Angola, o investimento direto. Portanto, em termos de estoque de investimento, estamos a falar em 2,69 mil milhões de dólares. Em 2021, portanto, o estoque de investimento subiu para 2,71 mil milhões de dólares e o fluxo do investimento para 123,5. Houve uma queda, portanto, tendo em conta a Covid-19. Portanto, houve um decréscimo de menos 2%. Covid-19 certamente alterou o xadrez, portanto, da economia mundial. E praticamente isso Angola também sentiu. E em 2022, portanto, estamos a falar em estoque de investimento, estamos a falar em 24 mil milhões de dólares, que inclui o setor petrolífero. Portanto, olhando, portanto, pela estrutura da informação que temos em nossa posse, dá-nos conta que as relações elas têm sido bastante consistentes e elas ainda se vão aprofundando cada vez mais, portanto, em vários outros setores. E talvez daria um exemplo muito rapidamente aqui,
A Huawei, cujo CEO está aqui presente, portanto, fez um investimento de mais de 85 milhões de dólares para a construção de um centro de formação de jovens. Portanto, e tem a estratégia da formação de mais de 10 mil jovens até 2027. Portanto, é bastante positivo quando nós falamos do acordo, da cooperação, porque estamos a falar do capital humano, e o capital humano é o centro. Se nós estamos a falar da diversificação, do aumento da produção e da produtividade, temos que considerar que o homem é o centro, deve ser o centro das nossas atenções, porque este é capaz de combinar os vários fatores de produção para o aumento da produção e da produtividade. E foi exatamente este rumo que a China seguiu durante os últimos 40 anos das reformas políticas, econômicas e sociais. Muito obrigado. Luís Copenal é o presidente da Câmara de Comércio em Angola-China. Pois bem, agora o Qiang, que é o CEO da Huawei. A Huawei está no nosso país há 20 anos, tem um parque tecnológico aqui na capital do nosso país. É o terceiro parque tecnológico em África, depois do Egito e da África do Sul. Qual é neste momento a estratégia da Huawei para a juventude angolana? Boa noite a todos. De fato, Huawei Angola, nós sempre consideramos nós como uma empresa angolana. Porque a Huawei Angola já está aqui em Angola há 21 anos e nós acreditamos então, firmemente que os talentos digitais então, vai construir então, uma base sólida para o desenvolvimento da economia digital de Angola. Então, por isso, nós investimos então, aquele parque tecnológico da Huawei. Então, nós criamos este parque, então, ser o centro de exibições das últimas tecnologias, o centro de inovações conjuntas e, mais importante, o centro de cultivação dos talentos. Então, a nossa ambição é que cultivar então, 10 mil jovens angolanos então, nos próximos então, 5 anos. Este ano, até hoje, já cultivamos 835 jovens, então, através das 18 Huawei Academias, então, nas 18 universidades angolanas. E também nós já realizamos então, 5 feiras de trabalhos então, nas 5 universidades de Angola. Então, queríamos que estabelecer então, um ciclo de formação, certificado, estágio e emprego para então aumentar a habilidade dos jovens angolanos e também aumentar a empregabilidade dos jovens angolanos. Obrigado, Fausto Tal, é presidente da Associação das Empresas Chinesas que estão aqui no nosso país e também da CITIC. Quantas empresas estão no mercado angolano, empresas chinesas no mercado angolano? 他说就是欢迎中资企业上市会长樊云涛，他想知道一下，就是说在安哥拉市场这边一共有多少家中资企业？ Pois bem, vamos ter aqui ao longo do nosso programa a tradução das palavras de Fan Juntao, que é o presidente da Associação das Empresas Chinesas e da CITIC no país. Perguntava então quantas empresas há no nosso país. 他说刚才就说需要这边来翻译一下，然后就是请问你一下这边说，在安哥拉这一共有多少家运营的中资企业？非常感谢，下午好。 中国驻安哥拉这个中资企业啊，一共有会员单位1家，也就是我们中心建设，然后有副会长单位，一共是11家。其中就包括我们这个华为公司啊。然后其他的中资企业的话呢，在这的话，会员单位是73家。然后 Queremos dizer que agora a Associação das Empresas Chinesas aqui em Angola tem a unidade presidencial da CITIC e também temos 11 unidades de vice-presidenciais, incluindo também a empresa Huawei, hoje também está aqui presente. Muito obrigado. E este número de empresas estão implantadas só em Luanda ou espalhadas um pouco pelo nosso país, que é vasto? 他说这些企业是光在卢安达这边运行的，还是说是在国家其他地方也有在运营的？ 就是我们中资企业的话呢，就是业务范围啊，
从区域上来讲， no âmbito 基本上覆盖了 da 安哥 região 拉 de 的 negócios, 18 nós 个 podemos dizer que 全境 o nosso negócio é cumprido em quase todas as 18 províncias de Angola. E nas áreas de indústrias, podemos dizer que estamos a trabalhar nas infraestruturas, na construção civil, energia, pesca, agricultura e telecomunicações. Podemos dizer que estamos a envolver quase todas as áreas de Angola. E estamos a criar emprego para os angolanos? 就是中资企业在这儿有为就是当地的安哥拉人创造就业岗位吗？ 您这个问题问得非常好， Essa 这也是 pergunta 我 foi 们 muito 中资 boa. 企业在社会回报当中特别注重的一个 Isto 方面。 também é uma questão muito importante para a nossa responsabilidade social. E até hoje, conforme a nossa estatística, 是超过了1万人。 temos contratado mais de 10.000 empregos locais. 员工总人数的比例达到65%以上。 A quantidade dos empregos locais já ocupou mais de 65%. 中资企业商会成立以来，我们为安哥拉当地已经 Desde a criação 10万个就业机会。 da nossa associação, nós já oferecemos mais de 100.000 empregos ao povo angolano. 100.000 empregos. 100.000, mais de 100.000. Almeida Henriques, qual é a avaliação que faz da cooperação entre Angola e a China 40 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países? Boa noite, Amílcar Xavier. Boa noite, caríssimos companheiros do painel. E vamos estender a nossa saudação para os nossos sempre respeitáveis telespectadores da TV Zimbo. É verdade, Amílcar, nós vamos tentar fazer uma reflexão baseada, sobretudo, dos estágios das relações, embora já referenciadas, entre a China e Angola. Sabemos que são os 40 anos desde 1983, mas quanto à parceria estratégica, eu queria fazer aqui uma referência do primeiro estágio, que foi precisamente em 1993, e na vigência, inclusive, esse protocolo foi estabelecido na presença do, então, primeiro, digamos, então, presidente da Assembleia Nacional, mas depois, o Fernando de Piedade Dias de Santos Nandó, foi em Beijing, e na mesma altura foi com o vice-presidente chinês o Zhu Rongji. Agora, é verdade, a parceria estratégica viria a ter uma relevância em 2010, percebe-se mesmo. Em 2010 passou a ter uma outra relevância como consequência fundamentalmente, digamos, da estratégia política nacional, que resultou sobretudo da escolha, ou então das relações bilaterais Angola-China, depois da Angola ter saído de um conflito, de uma guerra fratricida, e pedia-se, digamos, ao mundo, se quisermos, que se criasse uma conferência para doarem, digamos, estamos a falar de conferência de doadores para que a Angola tivesse condições suficientes para reconstruir o país que estava danificado, mas a China foi a única nação do mundo que viria manifestar esse grande interesse, e nós temos dito, ainda com todos os riscos possíveis, mas a China aceitou, digamos, um grande desafio para Angola. Mas Amílcar pergunta, na verdade, do impacto, se quisermos aqui sintetizar. Sim, nós se olharmos sobre os investimentos chineses em Angola, nas construções de pontes, linhas férreas, centralidades e atenção, que também a China não participa simplesmente no ambiente de construção civil, está ligada a uma série de atividades econômicas no nosso país. Deixa-me só aqui sublinhar dados muito rápido. Amílcar, se nós olharmos
a China está ligada a parque industrial, está ligado às áreas de ciência e tecnologias, falaram aqui do Huawei, a fábrica de placas de gesso em Benguela, a fábrica de química diária de Nice, a fábrica de montagem de telemóveis, que é Sumax, a fábrica de fundição de silício e manganês, a fábrica de montagem de ar-condicionado na China e tantas outras áreas. Nós conseguimos perceber que, independentemente da China estar mais direcionada no âmbito de construção civil e também tem tido um papel fundamental na agricultura, se calhar muita gente não sabe disto. A China tem um impacto muito grande também na agricultura e, por outro lado, procura formar jovens angolanos, não apenas através do Instituto Confúcio, que, por exemplo, nessa altura estão matriculados cerca de 300 estudantes e já formou 3.000, digamos, técnicos neste âmbito. E também a China tem empreendido uma relação de cooperação, sobretudo com a juventude angolana, não apenas aqui internamente, mas também através de fóruns internacionais. Aliás, o próprio Fórum Sino-África tem privilegiado também a presença angolana em números aceitáveis. Podemos até fazer uma referência recente, onde também nós fomos parte, o mês passado, e conseguimos constatar que, de facto, a China leva também a imagem da África para o seu território, e eu achei muito interessante quando tive a oportunidade de assistir o Museu da África, e nós encontramos também a imagem angolana bem refletida lá. E isto demonstra que, de facto, a cooperação da China já vai se estendendo para outros setores, entre eles, digamos, do ponto de vista cultural. Mas o que é que nós podemos deixar aqui como uma ideia assente? Hoje conseguimos compreender, independentemente de termos regredido, e aqui foi também já referenciado no ponto de vista de estatística, entre os maiores destinos do investimento chinês em África, porque em 2011 e 2012 nós estávamos em segundo, mas em 2010 até estávamos em primeiro, mas nesta altura as estatísticas mostram que regredimos entre os principais destinos do investimento chinês no quinto posto, com a Nigéria, digamos, a liderar. Mas, de qualquer forma, o que nós estamos a analisar é o impacto que tem na nossa sociedade política. Acreditamos que é positivo e, se conseguirmos perceber, hoje o mundo consegue observar alguma imagem, digamos, onde está gravada, digamos, a presença chinesa na nossa economia. Luís Capanela, quais são as prioridades da Câmara de Comércio Angola-China nesta relação, digamos, bionívoca com este gigante da economia mundial? Bom, as prioridades da Câmara do Comércio Angola-China, aliás, da Câmara do Comércio Angola-China, nós sabemos que existem, de facto, a linha de crédito. Portanto, a linha de crédito favoreceram essencialmente a reconstrução de infraestruturas importantes, infraestruturas estratégicas do nosso país. Mas, por outro lado, o país hoje abre portas para poder abraçar o investimento privado. E é por isso que nós temos um número muito elevado, para dizer que a Câmara hoje congrega no seu seio mais de 112 grandes empresas. Empresas fortes estão em vários setores chaves da nossa economia. E também, portanto, tem 7 associações. Portanto, os chineses eles organizaram-se em associações de acordo com a origem por província na China e o poder econômico que essas províncias têm. E a Câmara do Comércio, portanto, congrega essas associações por formas a falarmos uma única voz, portanto, para nós podermos interagir com
os vários departamentos ministeriais do Executivo angolano, bem como o governo da República Popular da China, representado pela embaixada acreditada em Angola. Portanto, penso que as nossas prioridades hoje, elas não estão distantes, porque elas estão alinhadas com o Plano Nacional de Desenvolvimento do governo angolano. E a nossa mensagem, essencialmente, nesta área, a mobilização, animar as relações comerciais dos dois países, a mobilização do investimento privado para Angola, porque no quadro do amplo programa da industrialização e diversificação da economia, portanto, nós podemos, de facto, usar a experiência da China. A China é um país agrícola e pobre, portanto, dentro dos 40 anos, transformou-se numa economia mais industrializada do mundo. Portanto, é necessário, o que nós temos feito é exatamente como buscar avenidas que nos permitam aprender a experiência da China. E, na verdade, muitos desses reformistas que participaram desta revolução econômica, política e social, muitos deles estão em Angola. E eles podem dar sugestões e contribuições como Angola, de facto, pode, usando os recursos que dispõe, portanto, tirando vantagem desses recursos para a criação da riqueza nacional. Portanto, o nosso desempenho tem sido essencialmente este. E, por outro lado, também, portanto, à medida em que a dinâmica econômica, política e social de Angola avança, nós estamos a adequar a estratégia da nossa organização, portanto, neste quadro. E durante este tempo que nós vamos fazer, e essencialmente neste fórum que nós organizamos, e este fórum visa essencialmente a avaliação dos 40 anos de cooperação. Portanto, durante os 40 anos, o que Angola ganhou? É um ponto de inflação estratégica que nós temos que refletir. E então, estamos a preparar esse fórum. Este fórum visa analisar os 40 anos e visa também, por outro lado, fazer o balanço dos 13 anos de parceria estratégica. O que nós fizemos? Há pontos fraturantes que devem ser reavaliados. Portanto, vamos partir para um novo ciclo. Como é que nós podemos nos adequar no novo programa? Porque o interesse, de facto, como é que a China, como a segunda maior economia do planeta, e sendo parceira estratégica da Angola, pode, de facto, agregar valor e contribuir para as grandes reformas que o Executivo está a implementar para a industrialização e diversificação da nossa economia. E os chineses podem, de facto, fazer isso. E então, o nosso desempenho tem sido este. E o foco do nosso fórum é exatamente nesta senda. Não só a celebração dos 40 anos, mas fazer dos 40 anos um ponto de reflexão. Terminou um ciclo, começa um novo ciclo. Então, como é que nós podemos reaproveitar, portanto, alguns pontos que podem ser melhorados e como é que nós podemos corrigir aquilo que durante os 40 anos andou errado. Penso que é este balanço que faço e, como presidente da Câmara, o meu interesse é exatamente de dia a dia colocar um tijolo neste grande edifício da Angola que se constrói, para que possamos todos de mãos dadas, portanto, construir um patrimônio lendário para as gerações vindouras. Obrigado, Luís Penala. Em relação ainda à Huawei, que está, como já aqui foi dito, há 21 anos no nosso país, tem o parque tecnológico aqui na África Austral, o primeiro a sul do Saara. Não diria o primeiro, porque temos também na África do Sul, mas este terceiro parque tecnológico, segundo o Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, vai também formar quadros africanos daqui da região da SADC. Este é um projeto ambicioso da Huawei, portanto, em Angola, de poder formar também outros jovens de outras nações africanas e não só? Sim, de fato, estes dias nós estamos discutindo o plano
para estabelecer então Huawei Academia da África aqui em Angola. Então, Africana em Angola. em Angola, sim. Então, assim, se este plano então ser realizado, então Angola então vai ser base para cultivar então talentos então na região. Yeah. E como é que a Huawei avalia, digamos, a qualidade, a inteligência dos jovens angolanos? Já que já formou mais de 800 jovens, já consegue avaliar a capacidade dos jovens angolanos? Yeah. De fato, eu conversei muito com os meus colegas angolanos. Então, todos os meses eu tomei café então, com meus colegas locais. De fato, eu descobri, então, de fato, muitos deles já trabalharam na Huawei então, há mais de 10 anos. Tem colegas que então, trabalham há 12 anos, 15 anos, 16 anos. Yeah. E esses colegas, então, eles têm o espírito. Tem o espírito, então, para ser trabalhador, então, para contribuir, então, para o desenvolvimento da organização. E também eles têm uma responsabilidade, então, para utilizar então, as novas tecnologias da Huawei para ajudar então, o desenvolvimento da TIC então, aqui em Angola. Então, esta é uma sensação muito forte que eu recebi. Pois bem, já vamos falar da economia digital, que foi o tema da 38ª edição da FIL. A Huawei esteve, obviamente, presente, mas pergunto a Fan Juntao como é que viu a participação das empresas chinesas na FILDA? The field? Yes, na FILDA. OK， 他说想问你一下，就是那个你怎么来看中国企业在 FILDA 它那个参展情况？首先啊，我们知道，就是前2天举行的这个 Nós sabemos FILDA que a FILDA 非常成功， foi grande sucesso, que teve lugar nos passados dias. 都达到了这个历史新高。 O número de participantes e também das empresas também chegaram a alto nível. 在菲尔达进行参展，还是中国的在安哥拉工作的，比如像我们这些中国人的话，去参观菲尔达的这个热情，包括参观的这个人数， Também a paixão dos chineses aqui em Angola e as empresas chinesas mostraram muito alto. 第一的话呢，就是说是 Isto 安哥拉的 reflete 整 em 个 dois 经济 pontos. 环境、投 Primeiro 资机 ponto é 会 que 越来越 a situação econômica de Angola é muito boa e está a atrair muitos chineses investidores e também muitas empresas chinesas, tanto privadas e estatais. E os investidores chineses estão a prestar muita atenção ao futuro de Angola. E segundo ponto, como o sucesso da FILDA, nós podemos avaliar que a situação econômica aqui em Angola está a ser melhor, porque isto tendo, nós podemos dizer que a capacidade do governo de Angola está a ser muito melhor do que o passado. Nós podemos dizer que 也是越来越看好，尤其是对安哥拉现在倡导的经济多元化和这个高质量发展，就我个人也非常赞同，而且 estou muito de acordo com as políticas que a diversificação da economia e desenvolvimento de alto nível. E nossas empresas chinesas também estamos com muita vontade a participar neste desenvolvimento do futuro. Pois bem, estamos a falar da cooperação estratégica entre Angola e a China. Dos países estabeleceram relações diplomáticas em 1983. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos. Pois bem, estamos de volta ao nosso debate livre. Estamos a falar dos novos rumos da cooperação estratégica entre Angola e a China, 40 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas entre Luanda e Beijing. Almeida Henrique esteve muito recentemente em Beijing. Qual é a percepção que os chineses têm em relação àquilo que é a cooperação entre os dois países, ou se quisermos, a cooperação entre a China e o continente africano?
Bem, Amílcar, É positiva? Em princípio, sim, é positiva e, sobretudo, com muita curiosidade pelos estudantes das universidades em poderem saber como tem sido gerido e para onde tem sido o verdadeiro destino daquilo que têm sido as linhas de crédito da China para com os Estados africanos. Mas também conseguimos perceber, grosso modo, que os estudantes não tinham muita visão sobre aquilo que, na verdade, é a África. Eles têm uma reflexão de que a África é como se fosse, por exemplo, um país. Um ou outro que dominava que o continente africano tem muitos países e com base nisto conseguiram perceber, aqueles que não tinham domínio disto, que no ponto de vista de criação dos Estados, a África teve os estágios que nós explicamos para estar até onde está e merecer também, digamos, essas relações diplomáticas com a China. E tivemos a oportunidade de explicar, através das imagens que nós ilustramos durante a aula magna, de que, de facto, o investimento chinês para a África é aplicado em função das necessidades de cada sociedade política. Se calhar o investimento para Angola direcionou-se para determinados setores, mas para a RDC é para um outro setor. Mas o importante é que cada Estado sabe quais são os setores mais importantes que podem ser direcionados todos os investimentos chineses. E nós apresentamos, por exemplo, imagens dos principais investimentos chineses resultantes, digamos, da linha de crédito da China. Portanto, essa foi uma das curiosidades, mas de qualquer forma, eles têm o entendimento do que a China tem sido fundamental. Aliás, fizemos referência também do patrocínio, se quisermos, da construção da própria sede da União Africana, que a China tem uma intervenção direta, grosso modo, e conseguimos também, digamos, decifrar determinados preconceitos, porque eles perguntaram qual era o entendimento da África sobre a cooperação sino-áfrica, se na verdade não há também uma percepção da nossa parte que estamos a ser escravizados ou colonizados. E eu pude responder, portanto, em representação, que em África, tirando a República Árabe Saharaui Democrática, estão todos os Estados soberanos, e os Estados soberanos estabelecem relações de cooperação com mútuas, digamos, vantagens. Logo, a China nunca impôs a nenhum Estado africano, porque somos Estados soberanos. Tudo quanto vocês podem acompanhar é precisamente as relações com consentimento mútuo, e isto é que tem sido, digamos, a relação entre a China e os Estados africanos. Luís Campanella, como é que viu a participação das empresas chinesas nesta edição da FILA que acaba de terminar? A participação foi bastante ativa. Portanto, não podemos mencionar em termos de número, mas, de facto, houve uma participação massiva das empresas que atuam em vários setores. Portanto, em muitas ocasiões, eu tenho dito que os chineses, portanto, estão a usar, na aplicação dos seus investimentos, o modelo chinês. Não retiram dinheiro do país, eles reinvestem. E eles fazem um deslocamento de uma fase para outra, acompanhando aquilo que é a estratégia, portanto, do executivo. Estamos a falar da diversificação da economia. Portanto, a maior parte de algumas indústrias que nós temos aqui são de empresas. Nós chamamos empresas de direito angolano com capital chinês. Pois que essas empresas foram registradas em Angola à luz da legislação angolana, mas com capital vindo da China. São empresas angolanas. Portanto, nós temos empresas que produzem. Portanto, aí o meu colega, o doutor, já na sua intervenção, portanto, falou da agricultura. Nós temos, por exemplo, uma fazenda grande em Malange, Lacmen. Temos fazenda no Ambo. Depois também, portanto, temos empresas com maior escala em termos de transformação. A Sinoorde, por exemplo, no Bengo, aí perto, que produzem
portanto, cerâmica para o consumo interno e também exportam para os países vizinhos, como a Namíbia, a RDC, o Congo-Brazzaville. Portanto, estão numa fase praticamente autossustentável, que o país, portanto, não consome aquilo que realmente produzem. Então, isso já é muito bom. Temos, por exemplo, a New Dior. Hoje nós estamos a ver essas motas Kawasaki, de uma ponta a outra, é uma linha de montagem que está aqui no nosso país. Portanto, iniciaram, portanto, com a capacidade de 150 e hoje praticamente estão quase 300 ou 250 motorizadas a dia. Isso já é muito bom no quadro, portanto, da produção interna, porque isso, portanto, promove a empregabilidade fundamentalmente e, por outro lado, também, portanto, promove o empreendedorismo, porque muitas daquelas motorizadas que estão a mover por aí, portanto, são novos negócios que sustentam outras famílias. Temos o centro, a cidade da China. A cidade da China movimenta mais de 80 mil pessoas ao dia. Portanto, é só para ver, é uma bolsa de negócio que movimenta muitos milhões. E tem aí angolanos com lojas. E para além dessa cidade da China, portanto, estão a construir hoje a chamada Nova Era, que vai ser 2, 3 vezes maior do que a cidade da China existente. Portanto, a previsão em termos de empregabilidade, estamos a ver 20 mil empregos diretos. Portanto, para não falar de quantos empregos indiretos que isso poderá gerar. E é preciso ver quais são os recursos que isso gera exatamente em termos da contribuição fiscal para, portanto, o cofre do Estado. E temos, brevemente, nós vamos fazer a inauguração de um shopping center que custe. Portanto, também, para além da primeira fase que nós vamos inaugurar, ainda estão a construir muitas outras fases e vai empregar muitos jovens. Portanto, a construção de um novo shopping center, chamado Novo São Paulo. Portanto, é gigante, são investimentos grandes. Até hoje, os investimentos feitos já estão à volta quase de 60 milhões de dólares na preparação de infraestruturas. Portanto, tenho dito que os chineses perceberam muito rapidamente, portanto, a questão da política do governo angolano, sobretudo, tanto aquela que é virada para a diversificação da economia. Porque estão a aplicar os seus recursos aqui, tiram os dividendos e reaplicam e entram em novos setores. Portanto, nós hoje, a nossa mensagem é exatamente, portanto, dizer que, olha, o Panagrão, o Plano Pesca, o Plano Pecuário, são, portanto, eixos estratégicos no quadro, portanto, da segurança alimentar. E muitos chineses, praticamente, estão a encaminhar os seus investimentos a esta área, estão bastante atentos. Para dizer também que, para não deixarmos de fora aquilo que é a estratégia do nosso fórum que vai se realizar dia 28 de julho, já sexta-feira, portanto, o nosso fórum prevê, portanto, falar sobre a estratégia do longo prazo, Angola 2050. Portanto, prevê falar também do contexto fiscal e o plano das privatizações. Portanto, recentemente, o novo ministro de Estado para a Coordenação Econômica lançou o repto, sobretudo, da redução da carga fiscal. Estamos a falar, portanto, do IVA. Portanto, isso é muito bom, porque a redução do IVA, se nós olharmos no histórico de muitos outros países, a Nigéria, por exemplo, hoje está a 7,5%. Portanto, olharmos para a África do Sul, que é uma economia mais industrializada a nível da África subsaariana, portanto, a África do Sul hoje está a 14%, mas seguiu um processo, não é? E a questão do IVA, ela é elástica. À medida em que há inflação, praticamente o IVA também ela aumenta. E quem sofre com isso é o consumidor final. Isso reduz o poder de compra no mercado. Portanto, pensamos que essa saída foi bastante boa. E vai ser muito bom para eleitores angolanos, especialistas,
portanto, falarem sobre a questão fiscal e o plano também das privatizações. Claro. Portanto, privatizações, criar todos os ativos que o Estado detém, portanto, para a alçada privada, para permitir que essas, portanto, possam, de facto, produzir. E depois, o outro ponto não menos importante, portanto, estamos a falar da importância do desenvolvimento do capital humano e o papel do plano de formação de quadro. Já falamos disso. Portanto, nós não podemos falar da industrialização, não podemos falar da diversificação da economia se o homem não for o centro das atenções do país. Portanto, a formação do quadro humano deve ser estratégica, porque se nós temos o homem certo, então é possível nós produzirmos o país certo. Obrigado. Também estamos a falar, um outro capítulo, estamos a falar da diversificação econômica e a captação de investimento estrangeiro direto. Já vamos falar Sim, desse assunto depois de concluirmos mais um intervalo, mas deixe-me ouvir a Huawei ainda em relação à estratégia que tem no âmbito das telecomunicações e tecnologias de informação. Há uma grande competição com os americanos para a conquista do mercado angolano, ou não? Sim, mas nossa ideia é deixar negócios então para negócios. Então nós somos então concentrados então em fornecer então as melhores soluções e equipamentos então, para nossos clientes. E o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então nós então simplesmente deixamos negócios para negócios. Mas em termos de ambição da Huawei, qual é o grande objetivo aqui no mercado africano e particularmente aqui na África Austral, onde está também o gigante que é a África do Sul? De fato, a Huawei, de fato, nós é simplesmente então o fornecedor de soluções de TIC, né? Então, em qualquer país, então qual é a nossa tarefa? É que ajudar o Estado a construir então as melhores então infraestruturas digitais. Então, em cima dessas infraestruturas, assim podemos ajudar a lançar as plataformas digitais juntos também com serviços digitais. Yeah. Então, qual é o base que nós, como nós mencionamos, então são talentos digitais. Então, essas então são as áreas que Huawei estão concentrados. Yeah. Mas para aqui em Angola, de fato, nós temos uma tarefa especial, é que ajudar o país então a realizar a diversificação econômica. E eu estava em Fielda e é um grande prazer que eu vi este ano o tema foi economia digital. Yeah. Eu vou dar um exemplo então simples. Para a China, no ano passado, mais de 41% então, do produto interno bruto então, foi criado pela economia digital. Então, por isso, acredito que aqui em Angola, a economia digital então vai fazer grandes contribuições para realizar a diversificação econômica. E a Huawei, nós estamos sempre dispostos a fornecer então as melhores soluções para construir então infraestruturas digitais. Almeida Henriques, há aqui uma questão, depois vou dar a palavra ao Fernando Juntão. Angola é um mercado, digamos, que está a ser, digamos, muito apetecido pelas grandes potências e no domínio das tecnologias de informação e telecomunicações há aqui um espaço, digamos, para que grandes potências como a China possam, para além de desenvolver negócios, também desenvolver soluções tecnológicas para países como é o nosso, que precisa de muitas infraestruturas no campo das tecnologias de informação. Amílcar, é preciso andar com os fortes para nos tornarmos fortes. Isto está mais do que visível na própria estratégia política nacional no âmbito, digamos, da cooperação internacional. Por que é que nós estamos a afirmar desta forma? O Presidente da República, enquanto, digamos, representante, porque ele é que representa a política externa, tanto no plano interno e no plano internacional, é titular do Poder Executivo e representa, entretanto, a nossa política externa. Aqui definiu-se, por exemplo, uma estratégia de parcerias estratégicas com 3 grandes Estados do mundo, nesta altura. Os Estados da América, a China e a própria Rússia. O que é que se pretende aqui? É porque pretende-se, efetivamente, fazer parte dos grandes investimentos, das grandes políticas de investimentos destas grandes nações, sobretudo do ponto de vista econômico, para conseguirmos depois
de algum período estabelecido, fazermos uma análise profunda o que valeu a pena e logo o que é que está a favorecer este ambiente de negócios. Acreditamos primeiro é a paz e segundo é precisamente a abertura que o Estado angolano fez, que é precisamente de criar condições propícias para que o investimento estrangeiro fosse possível e sem quaisquer riscos que no passado, portanto, eles sentiam. Quero dizer que aqui há uma diplomacia económica profunda e esta diplomacia económica deve ser aproveitada não apenas pelo poder político, ou seja, para o Estado, mas então é importante também que o privado observe este grande espaço para buscar o know-how para que efetivamente se consiga encontrar maiores espaços para a diversificação da economia. Porque as políticas de diversificação da economia, ainda que sejam concebidas pelo poder político, mas elas são extensivas. Todo cidadão encontra o espaço para poder criar um negócio. Aliás, o Presidente da República fazia referência dessa possibilidade num dos discursos políticos, quando dizia que é preciso que se faça um estudo profundo e dar oportunidade ao cidadão fazer o seu pequeno negócio. Quero dizer que o mercado nacional, do ponto de vista de investimento, está aberto para qualquer nação que eventualmente corresponder com as expectativas daquilo que é a nossa posição nacional. Obrigado. Fan Juntao, no nosso país há ou não empresas ilegais chinesas? 就是我可以负责任的讲啊，因为什么叫 Vou ter minhas palavras, tipo, eu assumo as nossas responsabilidades, que porque aqui a nossa empresa, tipo, as empresas chinesas estatais, porque chamam-se empresas estatais? Porque as ações são maioriamente controladas pelo Estado e por isso quando as nossas empresas estatais estamos a implantar a nossa estratégia, né, a entrada da China para o estrangeiro, para nós a nossa primeira estratégia não é interesse, mas é que vamos considerar primeiro a nossa imagem e por isso eu posso assumir as minhas responsabilidades que não tem essas empresas ilegais aqui em Angola. Ano de estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Angola e também foi o 10º ano que o presidente Xi Jinping ele propõe a estratégia uma cintura e uma faixa. Por isso, Angola também faz parte desta estratégia. Nós sabemos que agora as trocas políticas e econômicas já atingiram um alto nível entre China e Angola, mas atrás destas trocas políticas e econômicas, o que representavam são mesmo as empresas chinesas estatais. Nós achamos que agora o nosso sentimento é que estamos mesmo abertos e vamos mesmo usar as formas inovadas a enfrentar a nova economia diversificada e de desenvolvimento de alto nível aqui em Angola. Obrigado, Fan Juntao. Luís Capenela, já aqui falamos das empresas, do número de empresas, eu reportei aqui como significativo o facto de haver 112 grandes empresas chinesas aqui no nosso país, mas elas estão todas, digamos, reconhecidas pela Câmara Angola-China? Portanto, todas as empresas que fazem parte da nossa Câmara, portanto, são todas aquelas que estão registradas e trabalham dentro dos parâmetros da lei. Portanto, esse é um dos requisitos. Não há empresas chinesas que operam fora do conhecimento da Câmara Angola-China? Existe. Nós controlamos aquelas que são membros da Câmara. Portanto, aquelas que não fazem parte da Câmara, portanto, essas não conhecemos. Mas tem conhecimento de empresas chinesas que estão O que nós estamos a fazer é o fora do seguinte. campo formal, portanto, que não estão reconhecidas pela Câmara nem pelo Estado? O que nós estamos a fazer, portanto, em qualquer economia existe. Portanto, algumas empresas que talvez à margem da lei, portanto, fazem negócios.
não são empresas essas, não são empresas. E é por isso que disse inicialmente na sua mensagem, na sua pergunta, são empresas ilegais. Portanto, se são empresas ilegais, portanto, estão em conflitos com a lei, e então a justiça toma conta dessas empresas. Mas o que é certo é que a China é um país organizado, tem um modelo organizado e eles optam, portanto, todos os empresários que estão em Angola, optam independentemente, portanto, inicialmente do desconhecimento da lei, que foi um grande desafio inicialmente, mas nós, o que nós fizemos é exatamente trabalhar com entidades do governo, nomeadamente a NIESA, aproximar a NIESA às empresas que são responsáveis pelo controle de qualidade, portanto, o controle, portanto, daquilo que o mercado consome praticamente. Havia um certo receio da cooperação com essa instituição, mas nós, em vários fóruns, nós chamamos a NIESA, o próprio diretor-geral da NIESA, para vir falar para a nossa comunidade, explicar qual é o papel que a NIESA, portanto, desempenha. No fim do dia, perceberam que a NIESA está a fazer o seu trabalho. E então, a única coisa que tem que ser feita é exatamente uma aproximação. Hoje, várias empresas chinesas, por exemplo, a cidade da China convida a NIESA, convida também, portanto, a Inspeção Geral do Ministério do Trabalho, convida também a AGT para poderem fazer workshop por formas que entendam melhor a questão da lei angolana. Este foi essencialmente, portanto, o primeiro esforço que nós fizemos. E hoje, também, por outro lado, nós estamos a trabalhar com SMI. Estamos a trabalhar com SMI por formas a saber, e com as associações, saber quantas empresas realmente cada associação tem, como é que estão espalhadas a nível do país, em que setores da economia operam. É um trabalho que leva tempo, portanto, é um registro que tem que ser feito. Inicialmente foi um bocado difícil também, por outro lado, por questões culturais, mas hoje, portanto, temos uma relação muito mais saudável, a comunicação passa, e é por isso que começamos a desenvolver programas também, que líderes empresariais chineses vão para os órgãos de comunicação social, para poderem falar, portanto, daquilo que é a vida que tem em Angola, o que acham da Angola, os investimentos que estão a fazer, como é que acham que o governo devia melhorar, portanto, do ponto de vista políticas públicas, o meio ambiente de negócio, como é que isso tem que melhorar. Falarmos também, sobretudo, da questão do combate à corrupção, que é o esforço de todos nós, não só angolanos, como todos aqueles estrangeiros que amam a pátria, que amam Angola como sua segunda pátria. Então, tem sido esse trabalho. De modo que, se existam empresas ilegais, eu posso garantir que tem um ciclo de vida muito curto, porque o governo angolano também está a organizar-se. E as empresas chinesas, aquelas que realmente, portanto, querem prestar o seu contributo e vender a sua imagem, portanto, no mercado internacional, tanto não pactuam também com esse tipo de práticas. E tenho certeza que, à medida em que os instrumentos de fiscalização vão melhorando, então algumas empresas desse tipo vão desaparecer. Hukiang, há um bom ambiente de negócios em Angola? Acredito que sim. Acredito que sim, porque, de fato, com esses investimentos que nós fazemos aqui em Angola, então, neste momento, o Executivo angolano também está a falar conosco, então, para dar-nos, então, alguns incentivos, algumas conveniências, então, para nós, então, continuarmos, então, fazer mais investimentos, então, neste país. E acredito que este, de fato, mostrou um bom sinal para atrair, então, mais investimentos privados da China, então, para vir aqui em Angola. Pois bem, Fano Juntão, o Fábio gosta mais que lhe chamem de Fano ou de Fábio? 最喜欢称呼您为范还是称呼您为 Fábio? Fábio is better. É melhor, não é? Fábio é melhor. Fábio é melhor. Mr. Fábio já trabalhou aqui em Angola há mais de 10 anos e para ele Angola já é a segunda terra natal,
Porque após frequentar um mestrado na China, o Fábio veio aqui a Angola a trabalhar. Para ele, já trabalhou aqui mais de 10 anos e aqui no país ele já foi a mais de 16 províncias. Por isso, ele disse que ele teve um conhecimento maior de Angola do que a China. Mas ele agora só que não está ainda a falar bem português porque estava sempre acompanhado com o tradutor dele. E o Kiang, prefere que lhe tratemos por Kiang ou por António? Antônio Ho. António Hu, é melhor. Yeah. Isso better. O nome português com o meu nome da família. Pois bem, mas perguntando aqui ao Fábio, o fã, em Luanda estão a nascer muitos shoppings. Quando é que vamos ter esses grandes centros comerciais também fora de Luanda, noutras localidades do nosso país que também precisam? Eu acredito que sim, vai ter mais centros comerciais lá fora de Luanda, como também na província de Benguela, ou Huambo, ou na Huila, porque a ocorrência dos centros comerciais da China, nós dizíamos que isto é urbanização, e para um país, tipo, a urbanização é o desenvolvimento econômico, tipo, é um caminho que temos que andar. Por isso, os surgimentos dos novos centros comerciais são mesmo símbolos de urbanização aqui em Angola. 其次的话呢，我想说的是， Sabia que a City Construction nós estamos a fazer empreitadas de construção civil e também habitação social. Em Luanda nós fizemos a obra da centralidade do Quilamba. E aí, mesmo na saída do Quilamba, nós sabemos que há um centro comercial, Xiami, com Quero. E aí, fora de Luanda, a City também construiu mais 8 centralidades nas províncias de Benguela, da Huila e de Namibe. São 8 centralidades. Por isso, nós achamos que, acompanhado o desenvolvimento destas centralidades, vai ter sempre necessidades dos centros comerciais, como aqui no Quilamba. Por isso, nós achamos que aí lá fora de Luanda não vai ter centros comerciais tão grandes, enormes como aqui em Luanda, mas similares, tipo assim. 过上更好的这个生活。 Pois bem, Luís Copenala, olhando ainda para a natureza das empresas chinesas que estão aqui no nosso país, elas estão a contribuir para a diversificação da nossa economia? Com certeza. As empresas chinesas que estão em Angola, elas estão a atuar em vários setores chaves da nossa economia. Há aquelas que estão na área de extração de minerais, por exemplo, rochas ornamentais. Há aqueles que estão na área de transformação, aquelas que estão na área da agricultura, estão na área de pescas, portanto, estão na área da construção de habitações sociais. Então, no cômputo geral, portanto, nós notamos que os vários investimentos que estão sendo aplicados e ainda vão aumentar cada vez mais, à medida em que se aumenta também a confiança, portanto, várias áreas, vai-se fazer maior investimento. Por outro lado, nós começamos também a promover fóruns com governos provinciais, porque inicialmente os investimentos estão concentrados a nível da costa. Talvez a tendência foi mais por causa da questão da segurança, olhando para a nossa história. Mas é necessário olhar a Angola no seu todo. Angola é um país grande, com 1,247 milhões de quilômetros quadrados. Tem recursos naturais abundantes, um clima tropical à altura. E então é preciso que cada governador da província promova as potencialidades da sua província, dialogue e também possa passar uma mensagem para a atração do investimento privado. E com base nisso, começamos a organizar os fóruns com governos provinciais. Mesmo na senda do fórum que vai acontecer no dia 28, nós falamos, portanto, do desenvolvimento das oportunidades a nível as potencialidades econômicas das províncias de Angola.
E convidamos os vários governadores das províncias de Angola para virem fazer. Escolhemos algumas províncias, como por exemplo a província de Benguela, por causa da relevância que o caminho de ferro de Benguela joga a nível não só da economia nacional, mas como a nível da África subsaariana, como uma cintura de desenvolvimento. Portanto, sai do porto do Lubito até Dar-es-Salaam, atravessa, portanto, o continente africano e liga as várias economias. Se olharmos, portanto, temos à volta mais de 200 milhões de consumidores. Portanto, é necessário que um governador, portanto, de Benguela venha falar por os empresários quais são as oportunidades que tem. E recentemente assistimos também, por outro lado, à assinatura do acordo de uma grande empresa chinesa, portanto, com o Ministério de Petróleos e Recursos Naturais, nomeadamente a Sonangol, para a construção da refinaria do Lubito. Então, um governador de Benguela tem uma mensagem muito forte para este fórum. Convidamos também um governador de Malange, por causa da agricultura forte, tem potencialidades muito fortes, então é necessário também atrair o investimento. E as empresas chinesas estão neste segmento, estão com forte presença no setor agrícola? Estão, sim, senhora, estão com forte. Quer dizer, é gradual o processo, porque as empresas chinesas ou os investidores chineses estão atentos à dinâmica, portanto, das reformas políticas e econômicas que o executivo angolano está a tomar. À medida que há mudança, portanto, quando se define alguns setores como mais estratégicos e prioritários num dado momento da história, eles movem também fazem investimentos nesta área. Por exemplo, agora estamos a falar muito mais, portanto, das pescas, estamos a falar da pecuária, estamos a falar do planagrão, estamos a aprender exatamente com a escassez que o mundo está a viver por causa do conflito Rússia-Ucrânia, e então o país tem que usar os recursos que tem, que são abundantes, para poder ser autossustentáveis. Esta é uma área do foco para o investimento, e os chineses estão atentos a fazer esse tipo de investimento. E como Câmara do Comércio Angola-China, a nossa responsabilidade é o foco para essas áreas, por um lado. E por outro lado, também, tirando a experiência da China, a China desenvolveu, portanto, pivôs econômicos, sobretudo zonas francas. Nós temos a zona franca do Dande, portanto, tem mais de 5.000 hectares. Temos, por exemplo, o projeto Okavango Zambeze, turístico, um projeto potencial muito importante para a nossa economia, portanto, que liga os outros países vizinhos. Temos a zona econômica especial. Portanto, o que a Câmara está a fazer no quadro da nova estratégia? Nós, neste fórum, nós vamos assinar acordos com esses grandes polos de desenvolvimento para divulgar, quer a nível do mercado interno, como também através das nossas congêneres, sobretudo a Câmara do Comércio África-China e as várias instituições internacionais financeiras a nível da China, para a divulgação desses polos de desenvolvimento, para captarmos o investimento para essas áreas. Portanto, de uma forma geral, falando da diversificação econômica, precisa de vários atores que devem entregar-se, que devem colocar o seu esforço, o seu desempenho, para terem uma visão um bocado mais holística. Como é que nós podemos tirar maior benefício dos recursos que nós temos? E é exatamente isso que nós estamos a fazer. Vamos trabalhar, quer com empresas chinesas que estão em Angola, bem como aquelas que estão na China e que olham para Angola como um futuro mercado para um investimento, para dizer que nós temos aqui oportunidades para o investimento, tem aqui oportunidades. O meio ambiente de negócios é que nós estamos a discutir diariamente, para dizer que um diálogo com o executivo angolano deve centrar-se essencialmente na melhoria das políticas públicas, a redução da burocracia excessiva, o combate à corrupção. Essas são as premissas fundamentais que praticamente vão servir de esteio e alicerce para alimentar e atrair
o investimento privado para o nosso país. Pois bem, vamos fazer aqui mais um intervalo. Estamos a falar da cooperação estratégica entre Angola e a China. Sublinho que o acordo para esta cooperação estratégica que está em vigor há 13 anos foi rubricado em 2010, o ano também que o Estado angolano rubricou uma parceria estratégica com os Estados Unidos da América e também com a República Federativa do Brasil. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos. Angola e a China, recordo, estão a celebrar 40 anos de relações político-diplomáticas. Relações foram estabelecidas em 1983, por isso estamos aqui no Debate Livre a falar do impacto destas relações nos negócios, nos investimentos e também na economia dos dois países. Pois bem, estamos de volta para esta parte final do nosso debate livre. Estamos a falar dos novos rumos da cooperação estratégica entre Angola e a China, comércio, negócios, investimento chinês no nosso país. Almeida Henriques, falemos agora da dívida. Desde a chegada ao poder de João Lourenço em setembro de 2017, a dívida que Angola tem com a China reduziu significativamente de acima dos 25 mil milhões de dólares. Hoje, Angola deve à China 19,4 mil milhões de dólares. É uma redução acentuada desta dívida bilionária que Angola tem para com a China? Bem, Amílcar, olhando pela nossa realidade no ponto de vista de recursos, quero dizer que tem havido uma verdadeira gestão, tem havido uma verdadeira estratégia para, digamos, mantermos a nossa imagem e provar à China de que, de facto, Angola deve e irá gradualmente pagando. E prova disto são as estatísticas que temos, sobretudo, durante o período em que o presidente João Lourenço, digamos, está no Executivo. De cerca de 25 mil bilhões, como fazias aqui referência, nós temos os dados que em 2018, já na vigência do presidente João Lourenço, baixou para 22,9 bilhões. Em 2022, baixou para 20,9 bilhões. E no final de março deste ano, baixou para 19,4 bilhões. Estamos a falar ainda final de março. Quer dizer que até terminar o ano, a estatística poderá, digamos, apresentar-nos dados mais animadores. Isto é para dizermos o quê? Temos certeza que é um esforço profundo do Executivo para encontrar mecanismos para mitigar esta situação da dívida com a China, tendo em conta, digamos, as necessidades prementes também que internamente devem ser colmatadas. Estamos a olhar aqui para uma dívida com a dimensão que tem, mas o Estado angolano está comprometido, digamos, para, num prazo, em função também da dinâmica da própria sociedade política, estamos a olhar aqui do âmbito econômico, acreditamos que Angola está provado que, de facto, há aqui uma sinceridade, como diz o presidente Xi Jinping, não é? Há uma sinceridade da parte de Angola também em poder resolver este problema que temos, que é a dívida com a China. Os elementos aqui que apresentamos são mais do que suficientes. Agora, Amílcar, rapidamente, deixa só dizer aqui... Já vai complementar, Almeida Henriques, deixe-me ouvir a opinião do professor e investigador Alves da Rocha, da Universidade Católica de Angola, em relação a esta questão da dívida que, segundo Alves da Rocha, está a baixar significativamente desde a chegada ao poder do presidente João Lourenço. Vamos acompanhar. A China é o principal credor de Angola. O que se sabe é que a China é o principal importador de Angola. O que se sabe é que, em termos de relações políticas, creio eu, as relações são boas. De resto, até houve acordos no sentido da China
ter aliviado o tempo de pagamento ou de amortização da dívida e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que sim, que as relações económicas, diplomáticas e políticas, eu acho que estão bem. A China é atualmente um dos países com maior rendimento agrícola no mundo e líder na produção de cultura de arroz, milho e de algodão. Para Alves da Rocha, Angola tem muito que aprender com a China no que a produção agrícola diz respeito. Uma atividade, um projeto só se desenvolve quando há recursos. A agricultura não tem nem recursos financeiros, nem recursos humanos para que se possa desenvolver. E já que falou da cooperação com a China na agricultura, a China tem aí vários projetos que está a implementar e que já estão implementados na área da agricultura. E que são projetos que têm tido resultados positivos em termos de aumento da produção, em termos de disseminação do consumo desses produtos em Angola. E naturalmente que também tem havido, nesses projetos chineses na agricultura, uma contribuição para as exportações. Quanto às questões geopolíticas, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e aquela que já está a ser vista como a formação de uma nova ordem mundial, o professor não tem dúvidas de que a relação com o gigante asiático trará muitas vantagens para Angola. Angola elegeu, creio eu, 3 parceiros estratégicos para o seu desenvolvimento: a Rússia, os Estados Unidos da América e a China. Ora, nós estamos aqui perante 3 países com doutrinas económicas e sociais e com ideologias políticas diferentes. Naturalmente que o país e o partido que dirige o país tem os seus especialistas em geoestratégia mundial e se o governo entendeu considerar Rússia, Estados Unidos e a China como parceiros estratégicos de Angola, porque uma parceria estratégica é qualquer coisa de séria. Não se pode apenas dizer por palavras ou escrever em papéis que os nossos parceiros estratégicos são estes. A estratégia das parcerias internacionais é uma coisa séria. É uma coisa que, uma vez assinada ou assinados os acordos estratégicos, têm que ser levados à prática. Pois bem, aí está então a narrativa do professor e investigador Alves da Rocha, da Universidade Católica de Angola, a sublinhar que a dívida, desde a chegada do presidente Lourenço, a dívida contraída por Angola à China está a baixar significativamente, estando agora em 19,4 mil milhões de dólares. Pois bem, Almeida Henriques. Sim, nós queríamos aqui sustentar e vamos fazê-lo em função também do posicionamento do presidente Xi Jinping sobre aquilo que entende como instrumento da sua política externa, começando precisamente pelo que é o que estamos a chamar de ideais do presidente Xi Jinping, que é a promoção da paz e desenvolvimento, mas tudo baseado, digamos, na criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Mas aqui o que eu quero ligar com o pagamento da dívida é precisamente os 4 princípios que o presidente Xi Jinping aqui apresenta, que é a sinceridade, os resultados concretos, fraternidade e precisamente a honestidade no relacionamento. Portanto, Angola está a procurar, digamos, provar de que, de facto, a China deve contar com o Estado angolano em todos os setores em que está, digamos, estabelecendo relações bilaterais Estado-Estado. Pode demorar, mas haverá este princípio de sinceridade circunstancialmente, como já fazíamos aqui referência, para que isso ocorra. Bem, por outro lado, Amílcar, embora é uma questão que estávamos à espera que fosse colocada porque está dentro da previsão do Amílcar, mas vamos aproveitar o momento para dizermos aquilo que se pode aprender com a China durante esta experiência de uma China pobre para uma segunda potência económica mundial. Portanto, isso resultou de um estágio, e o Amílcar fazia aqui referência no documentário,
que a China teve que, digamos, que fundir determinados setores, sobretudo natureza pública, para dar uma outra dimensão no setor privado. Mas aqui há um elemento que é muito importante de nós observarmos. Aquilo que a China está a chamar de socialismo moderno com características chinesas. Este socialismo moderno com características chinesas, acreditamos que pode ser também o princípio da nossa reflexão interna. Nós já estamos numa sociedade democrática que o modelo, de facto, é a economia de mercado. Mas, de qualquer forma, temos que ler como é que a China conseguiu criar as estruturas para manter a solidez. Nós conseguimos perceber aqui que teve que fortalecer a sua agricultura, teve que dinamizar o setor industrial, a China teve que melhorar as condições do serviço da própria defesa nacional, teve que melhorar as condições da ciência e tecnologia. Portanto, são setores que podem gravitar o desenvolvimento sustentável também na perspectiva daquilo que nós queremos. Mas é importante que o homem seja o centro da gravitação de qualquer desenvolvimento. António Hu, qual é o valor do investimento da Huawei em Angola? Em Angola, de fato, durante os 21 anos, né? Então, já acredito que já investimos em mais de 15 milhões, mais de 15 milhões, mais então 80 milhões de dólares, que de acordo com a estatística que eu recebi, né? Mas acredito que o número então deve ser então até maior. Yeah. Portanto, nestes 21 anos da Huawei no nosso país, Sim. E que tipo de infraestruturas a Huawei está a desenvolver? De fato, nós principalmente então oferecemos então as ligações de comunicações, telecomunicações então para mais pessoas. Por exemplo, a expansão da rede de telecomunicações então para zonas remotas. Yeah. Vou dar um exemplo então simples. Com a expansão de telecomunicações então para zonas rurais, juntos então vai entrar então o pagamento móvel, ou nós chamamos carteira móvel, o pagamento então móvel de operadora de telecomunicações. Então, juntos com essas nova maneira de pagamento, né, e com a combinação de comércio eletrônico, assim as pessoas então nas zonas rurais elas podem então comercializar então os produtos agrícolas então deles. Então, para que vender então os produtos deles através da internet, que é a comunicação, e receber então as receitas através de pagamento móvel. Então, assim isso é que nós então estamos a fazer para aumentar então a produtividade então digital então nas zonas rurais. Quando o António fala em rede de telecomunicações para zonas remotas, estamos a falar de que zonas? Neste momento, de fato, estamos trabalhando estreitamente com o Executivo angolano para estabelecer então as fibras ópticas para conectar então 18 províncias então nacionais. Em todas as províncias do país? Sim, sim. E este investimento já ronda, portanto, mais de, contas do António, mais de 100 milhões de dólares. Portanto, 15 inicialmente e depois cerca de 80 milhões. Até mais. Até mais do que isso. Até mais. Então, deixe-me perguntar primeiro ao Luís Copenala se tem conhecimentos desses dados, desses investimentos que a Huawei está a fazer no domínio das telecomunicações com a instalação de fibra óptica, portanto, nas 18 províncias do país. Nós temos conhecimento através dos dados que temos acesso. Portanto, já fiz referência do investimento de 85 milhões de dólares na criação de infraestruturas modernas e tecnológicas para o treinamento, não só de jovens angolanos, também para, portanto, as várias instituições públicas. Portanto, nós tivemos a oportunidade de fazer a visita ao centro tecnológico da Huawei e o que nós vimos é, de facto, impressionante, que vai melhorar, de facto, portanto, vários aspectos operacionais da nossa vida, quer a política, econômica ou social. Nós estamos a viver hoje, portanto, numa fase de inteligência artificial. Portanto, a aposta no conhecimento, na ciência e investigação científica é o único caminho com uma estrutura de suporte para a economia sustentável. E eu penso que congratulo aqui, portanto, o trabalho que a Huawei está a fazer. Apesar
de contextos adversos do ponto de vista econômico, da economia internacional, mas é visível a aposta da Huawei na nossa economia. Fábio, Fano Juntão, estamos aqui a falar das empresas chinesas que estão no nosso país e também da CITIC. Há alguma diferença entre estas empresas chinesas que estão no país e as da CITIC? 我觉得在中资企业商会里来说的话，中信呢和其他中资企业 Dentro da nossa associação, né, das empresas chinesas em Angola, principalmente nós não achamos que tínhamos tipo, alguma diferença entre outras empresas chinesas e a CITIC, porque para a nossa missão da Associação das Empresas Chinesas em Angola, estamos mesmo a empreender a nossa estratégia, tipo, as empresas chinesas saem da China para o estrangeiro. Por isso, as empresas têm uma mesma missão que vamos melhorar, aprofundar os nossos negócios, comunicações com a Angola. Mas também há algumas diferenças, por exemplo, a área de negócios. A CITIC, nós estamos mesmo focando nos negócios de construção civil e, por exemplo, o Huawei está a fazer os negócios de tecnologias, tipo, de alto nível, telecomunicações, e também, por outro lado, o volume de negócios também são diferentes. Se nós olharmos para os negócios, tipo, o volume de negócios acumulados aqui em Angola, a CITIC, se calhar, estava nos primeiros tipo, números, né? Mas, tipo, em geral, tipo, as empresas chinesas não tem diferença. São mesmo as empresas chinesas. Bom, estamos a chegar ao fim, mas há aqui ainda mais duas questões para colocar. Luís Copenala, é evidente que Angola está a pagar a sua dívida com o petróleo, que continua a ir em grande número para a China, mas temos números em relação à venda do petróleo para a China? Bom, Amícara, portanto, olhando pelas estatísticas, nós analisamos, eu fiz o respaldo de 3 anos, eu gostaria de lhe dar alguns números em termos de exportações. Portanto, em 2020, as exportações, portanto, olhando para a balança de pagamento, as exportações da Angola para a China, portanto, foram de 14,5 mil milhões de dólares. Portanto, o maior commodity... Em 2020, 14,5 mil milhões de dólares, em termos de commodity. Portanto, esses commodities, quase 95% ou 99% são recursos petrolíferos. Em 2021, portanto, as exportações foram de 20,85 mil milhões de dólares. Portanto, houve um incremento de 41%. Em 2022, portanto, as exportações foram de 23,25 mil milhões de dólares. Portanto, houve um crescimento de 11%. Portanto, todos esses números, se nós analisarmos a balança de pagamento, a nossa balança de pagamento é positiva. Se olharmos pelas importações que Angola fez da China em termos de bens acabados. Mas acaba por não refletir exatamente no bolso do cidadão, porque nós estamos a servir a dívida. E é por isso que o esforço que o Executivo, liderado pelo presidente João Lourenço, o esforço que está a fazer, e bem há pouco tempo o meu colega do painel estava a fazer a análise sobre os números da redução, portanto, dos 25 mil milhões iniciais, portanto, a partir de 2017, para hoje falarmos de 19 mil milhões de dólares. Portanto, há um esforço muito grande que está sendo feito e, em contrapartida, estamos a ver os números do ponto de vista de exportação, se analisarmos, portanto, a nossa balança de pagamento. Quer dizer que Angola está a fazer um grande esforço para servir a dívida. E esperamos que, portanto, a diversificação da economia, por sua vez, para nós reduzirmos a acentuada dependência ao setor petrolífero, vai certamente, portanto, ajudar Angola a estabelecer-se e tornar-se mais sustentável, porque no fim do dia é exatamente o que se precisa. Porque hoje a subida de petróleo no mercado internacional, nós estamos a dançar, estamos todos satisfeitos.
Quando há queda, porque o país está a depender das bolsas. Quando há queda na bolsa, portanto, de valor, quando talvez os americanos já não querem mais comprar, então nós estamos a sentir a ferida está apertada. Então, a única forma, portanto, de nós sairmos desta crise precisa de um esforço gigantesco, que é a diversificação da economia. E é exatamente este capítulo que nós temos que aprender com a China. Como é que a China, que não produz petróleo, é um país agrícola, portanto, conseguiu atingir o pedestal que ocupa hoje no mapa mundial como a segunda maior economia do planeta. Portanto, a diversificação da economia é a chave para nós. E é a única forma que nós podemos garantir a estabilidade na nossa moeda. Nós hoje temos o problema da desvalorização. Se você não produz, você só importa, e então não tens como. A diversificação da economia é a chave exatamente para tornarmos a nossa moeda mais forte. E em relação aos empregos, falou-se aqui que as empresas chinesas permitiram a criação de 100 mil postos de trabalho, mas grande parte desses empregos são sazonais. Bom, as empresas de construção, normalmente, portanto, os empregos são sazonais. Portanto, quando corre uma obra, ganham uma obra, por exemplo, empregam pessoas. E quando essa obra termina, as pessoas vão para casa. Claro. Mas é necessário olhar também para o outro lado positivo. Portanto, a par dos empregos sazonais, também há investimentos que estão sendo feitos. Por exemplo, nós estamos a falar de fábricas, estamos a falar de centros comerciais de grande superfície que vão absorver muito mais jovens. Portanto, eu estava a falar inicialmente da Nova África, da Nova Era, estava a falar do Novo São Paulo, dos outros centros comerciais que praticamente estão em projeto, estão em construção. Muitos desses projetos vão ser inaugurados até o fim deste ano e os outros talvez em 2024, 2025. Mas em termos de estatística, nós estamos a prever, portanto, em termos de oportunidade de empregabilidade, mais de 50 mil ou 60 mil empregos para jovens, mas precisam de um esforço conjunto. Fábio, vamos ter mais empregos para jovens? A China, as empresas chinesas vão fazer nascer novas obras, tanto em Luanda como fora da capital do país? 您这个问题问得非常好。那么我们 Foi uma excelente pergunta, porque a Associação das Empresas Chinesas aqui em Angola estamos a empreender um programa, um plano de ação de promoção da empregabilidade, abreviação é PAPE, e visando a resolver as dificuldades de emprego para os jovens. A CETIC sendo a unidade presidencial e também em apoio das empresas vice-presidenciais da associação, por exemplo, Huawei, CR20, CDCE, CGGC, e também pelo apoio da MAPTES. Estamos a continuar a trabalhar com esse projeto PAP e até agora já resolvemos mais de 100 jovens para os empregos. E a seguir vamos continuar a trabalhar neste projeto conforme o nosso negócio e também conforme o desenvolvimento da economia aqui em Angola, porque nós achamos que este projeto seria um projeto de longo prazo, em vez de ser um prazo curto, porque para as empresas chinesas aqui em Angola, a nossa missão também é que retribuir aos povos locais. Pergunto ao Fábio se no capital destas empresas chinesas que estão no nosso país, se tem empresários angolanos. Nós achamos que isto não há muito essa situação que os empresários angolanos investem diretamente nas empresas chinesas, mas há muitas cooperações amplas entre os empresários angolanos com os empresários chineses. Também, a nossa associação, estamos muito abertos a cooperar com os empresários angolanos. Luís Copenela, tem opinião sobre isso? Temos capitalistas angolanos nessas empresas chinesas em Angola? Bom, a maior parte dessas empresas grandes chinesas
portanto, trazem recursos da China para fazerem investimentos aqui. Há aquelas que realmente, no âmbito da contratação do contrato de cooperação Angola-China, o contrato previa 30% para as empresas angolanas para casos de projetos estratégicos, por exemplo, projetos de construção de pontes, estradas, infraestruturas estratégicas. O projeto previa que 30% devia ser a participação das empresas angolanas e 70%, portanto, as empresas chinesas. Mas é preciso relegarmos ao passado, que no passado, portanto, a outra fase, criaram empresas, não capitalizaram, portanto, os empresários existentes, criaram várias empresas para poderem tirar esses 30%. Portanto, vamos encarregar isso ao passado. Hoje, nós como Câmara do Comércio Angola-China advogamos a necessidade, portanto, de passar esta mensagem quer ao governo da República Popular da China, portanto, bem como ao governo da República de Angola, para dizer que o único caminho para a transferência do know-how tecnologia é parceria. Portanto, a cooperação que traz parceria cria economias sustentáveis. Portanto, nós advogamos que há necessidade de parcerias entre empresas chinesas ou empresas de direito angolano com capital chinês, não é? Portanto, as empresas para serem de direito angolano com capital chinês já estão registradas e muitas dessas ou têm parceiros angolanos ou não têm parceiros angolanos. Mas é necessário, portanto, que haja essa parceria. Essa parceria é do interesse não só dos investidores estrangeiros, como também do interesse do Estado e do interesse dos empresários angolanos. Porque é a única coisa que pode garantir, conforme eu disse, a transferência do know-how e de tecnologias, para que os angolanos no futuro sejam capazes de gerir os seus próprios recursos, aprendendo com o investimento estrangeiro direto. É esta componente forte que o investimento estrangeiro direto traz. E é necessário, em muitas ocasiões, nós participamos em workshops, onde alguns dirigentes dizem: não precisam de ter parceiros angolanos, empresários angolanos, porque nós vamos resolver o vosso problema. Não é isso que nós queremos. Portanto, nós queremos sentir mais o peso do ponto de vista patriótico, porque os chineses fizeram parcerias quando abriram a economia para o mundo. Claro. Portanto, reestruturaram-se internamente, abriram as fronteiras e criaram parcerias. Portanto, para além da questão de ciência e tecnologia, mandaram filhos para os Estados Unidos, para o Japão, para aprender, portanto, a arte de outros países, eles criaram parceria. É assim que a China, como ciência, transformou-se nas condições que é. António, última questão para si e sobre a Huawei. Vantagens para Angola, curto prazo, com, digamos, esta presença há 21 anos da Huawei no nosso país? Vantagens olhando para o futuro? Sim, sim. Olhando para o futuro, então, como o senhor diz, então, aqui em Angola, né, nós criamos, então, estabelecer então, um ecossistema próspero com nossos parceiros locais. Eu penso que eu sempre penso, porque os meus clientes gostam de usar Huawei, equipamentos e soluções. Por quê? Porque nós, então, mesmo transferimos então, conhecimentos para nossos clientes, também para nossos parceiros. Porque nós criamos que os nossos parceiros eles podem fornecer então, os serviços pós-venda para nossos clientes. Nós criamos que os nossos clientes eles próprios então, têm capacidade para fazer operações dia a dia. E o Huawei só oferece então, os serviços de apoio técnico, né, remoto. Apesar de eu ter uma equipe enorme de engenheiros aqui em Angola, mas eu prefiro que os meus parceiros, meus clientes, eles próprios então, fazem as operações diárias então, do sistema então, de telecomunicações deles. Porque acredito que a chave né, da casa deve sempre estar na mão do dono da casa. Almeida Henriques, vale a pena esta cooperação estratégica com esta grande potência que é a China? Amílcar, nós dizíamos numa das nossas notas que é preciso andarmos com os fortes para nos tornarmos fortes. E a China tem dado, digamos, esta mão do ponto de vista de cooperação bilateral Estado-Estado e nós precisamos de observar, sobretudo,
os setores muito mais relevantes, e se calhar dizermos aqui aqueles que mais interessam a Angola, não é que todos não interessam, mas temos que olhar em prioridades e dar uma maior dimensão nestes setores, contando sempre com a experiência da China, como é óbvio, e eu concordo com o meu companheiro. É importante que se vai transferindo também, digamos, não apenas a experiência do ponto de vista técnico, científico, mas também, digamos, infraestrutural. Portanto, é preciso que tenhamos também investidores angolanos potenciados e, sobretudo, com capital angolano. A China, neste processo de cooperação, é uma mais-valia para Angola, isto é indiscutível, mas é importante também que dê esta oportunidade, que conceda empréstimos não apenas no âmbito político, mas também público, se é que está correto, mas também no âmbito privado, digamos, nestas pequenas empresas, para que isto venha a ser um verdadeiro casamento, que também já temos aqui admitido que a China veio para dar uma outra imagem dentro, digamos, daquilo que é a nossa projeção económica. Muito obrigado. Angola e China, juntos há 40 anos. Estabelecimento de relações diplomáticas em 1983 permitiram um desenvolvimento conjunto entre essas duas grandes nações. A China está no nosso país a desenvolver negócios, investimentos em várias infraestruturas e está a contribuir para o desenvolvimento integrado do nosso país. Muito boa noite, foi o Debate Livre. Falamos então de relações comerciais, de negócios e de investimentos entre duas grandes nações amigas. Vou agradecer a presença de todos, Luís Copenala, o António, o Fábio e o Almeida Henriques. Muito boa noite, foi um prazer.